Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate, espaço em que nós tratamos assuntos que têm a ver com a atualidade nacional. Para já, caro telespectador, desejamos assim boas-vindas a este espaço. Infelizmente, poderíamos aqui começarmos o nosso programa com a déficit de painelistas e todo mundo já deve ter acompanhado o que terá acontecido no dia 19, na madrugada 19 de outubro, em que um dos nossos painelistas residentes desse espaço FTV Debate, principalmente neste canal onde a sua visão se torna uma realidade, sofreu um atentado e perdeu a vida no local. Falamos exatamente do Paulo Gwambe, este que era mandatário do partido Podemos e que infelizmente não estará conosco desde a data do acontecido, e é um pesar que nós temos aqui nesse espaço de debate, principalmente no programa FTV Debate, em que tínhamos a honra de recebê-lo com as suas abordagens, aquilo que representava o seu partido, em concreto como o partido Podemos. Particularmente aqui endereçamos também à família enlutada, os nossos sinceros pésames e também a todos aqueles, ao partido Podemos em particular, e a todos aqueles que eram amigos e próximos. No entanto, caro telespectador, vamos a seguir com o nosso debate, onde hoje traremos pontos, ou melhor, temas como o assassinato de membros do Podemos e também do doutor advogado Elvino Dias, que também era o advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e vamos falar a questão também da crise política que se vive em Moçambique pós eleições e, em consequência disso, também a publicação dos resultados eleitorais, e também terminaremos por falar aqui o anúncio das manifestações, ou melhor, da greve geral que o candidato presidencial Venâncio Mondlane tem convocado primeiro na segunda-feira e depois estes 2 dias que ele marcou, o dia de hoje e de amanhã. Caro telespectador, eu passo assim a saudar os nossos convidados painelistas. À minha direita está o Mulungu. Muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite a Cis Supa, boa noite ao Samamadi Enrol. Gostava neste momento de poder também cumprimentar o Dr. Paulo, mas todos nós sabemos que já não será possível porque na última semana, logo na sexta-feira, por volta das 23, um grupo desconhecido terá o tirado a vida na zona do Pulmão, no bairro de Malhangalém, na esquina entre a Rua da Resistência e a Avenida João Quixano. Então nos tiraram o Dr. Paulo Gwambe, que era uma figura muito simples. Se formos a avaliar todos os painelistas que já tivemos a nível nacional a debaterem assuntos políticos, podemos observar que o Dr. Paulo era uma figura extremamente à vontade devido àquilo que apresentava na sua própria imagem, mas também era mais à vontade também no sentido de que o conhecimento que ele trazia nas suas explanações era diferenciado, mas foi calado, circunstâncias que desconhecemos, que a sua alma descanse em paz, que a família enlutada também encontre forças para poder seguir em frente. Hoje foi o enterro na província de Inhambane, no distrito de Jangamo, é lá onde repousam os restos mortais do Dr. Paulo Gwambe. Então, é uma situação que chocou-nos a todos nós, principalmente nós que andamos nesta contenda, digamos assim, entre o que se disse e o que não se disse, porque a questão da interpretação, ela às vezes cabe a cada um ou a cada grupo. Às vezes nós dissemos coisas que para alguns é ofensivo e para os outros é um exercício normal da democracia. Então, acaba sendo uma ameaça a toda a nossa classe de analistas, comentadores e todos aqueles que se interessam com o bem-estar de todo o povo moçambicano. Se foi o Dr. Paulo Gwambe, juntamente
com o mandatário de Venâncio Mondlane, o Dr. Elvino Dias, a quem o conhecia pessoalmente, e dividi alguns momentos com ele e dizer que se foram essas figuras, mas nós ficamos com aquilo que foram os seus ensinamentos durante a sua passagem aqui no território nacional. Obrigado, Dr. Mulungu, e também passo neste momento a palavra para o Samamat. Samamat, seja bem-vindo a este programa e... Muito obrigado. Sinta-se cumprimentado. Também quero extensivamente cumprimentar o meu colega de painel. Como ele disse na sua explanação, gostava de estender os meus cumprimentos ao Dr. Paulo Gwambe, que juntos estivemos cá no programa passado, na quinta-feira, mas infelizmente não poderemos fazer mais, porque ele não está entre nós, porque algumas pessoas que não concordavam com o que ele dizia, em vez de discordar num debate como esse, preferiram efetivamente tirar a sua vida. Isto claramente chocou a toda a nossa sociedade, e até hoje e sempre, enquanto não for esclarecido, vamos sempre questionar quem nos tirou o Paulo Gwambe e quais eram os verdadeiros motivos. E isso chocou a nossa sociedade, como todos nós sabemos, mas o mais importante agora é celebrarmos a vida do Paulo Gwambe, é celebrarmos a vida do Elvino Dias, porque no meu entender são dois jovens que souberam viver e interpretar as dinâmicas da sociedade onde viveram e souberam dar o seu contributo de forma destemida para a transformação político-social. São dois jovens que não mediram esforços para amar e demonstrar o amor que eles tinham para com a sua pátria, que é Moçambique, e souberam gozar dos seus direitos. É preciso entender isto, que tanto Elvino, tanto Gwambe são jovens que souberam gozar os seus direitos na plenitude, porque mesmo sabendo que é difícil gozar do direito de liberdade de expressão, de liberdade política, eles souberam exercer, porque são direitos fundamentais, não se acanharam, foram até ao fim e pela mesma causa morreram, mas foram heroicamente erguidos, de cabeça erguida, de terem combatido um bom combate. Quero expressar a minha solidariedade, o meu pésame, os meus votos de pésamos, os meus pésames para a família. Quando digo a família, estou a fazer referência a todas as famílias onde eles fizeram parte. A sua família biológica e também a sua família política, ideológica, a família profissional. É preciso saber que o Dr. Paulo Gwambe era um artista, exímio artista, daí que os artistas, os atores, sobretudo, perderam um membro. Era um professor universitário, daí que a família acadêmica também perdeu um membro. Era um político vinculado ao Podemos, daí que também a família da política perdeu mais um membro. O Dr. Elvino também era advogado, e a sua família, a Ordem dos Advogados, que é uma família que na qual ele fazia parte profissionalmente, também perdeu. Perdeu a sua família biológica, perdeu a sua família acá do Podemos, também perderam os seus clientes, na qual desenvolveram laços. Perdemos nós os seus amigos, que também eu sou conterrâneo do Dr. Elvino Dias, nascemos quase no mesmo bairro, ele é um pouco mais velho que eu,
Depois viemos nos reencontrar cá na cidade de Maputo e continuamos uma relação que já tinha sido pré-estabelecida, mesmo desde as origens nossas. E muita gente da sua família também tem uma ligação de proximidade, por isso também esteve presente nas suas cerimônias, também juntando todos esses ângulos de convivência que nos unia. É um assunto ainda sensível. Vimos que o mundo inteiro solidarizou-se, apresentou, manifestaram a vontade das várias mensagens que vieram de todas as partes. Houve uma manifestação clara de vontade de ver esse crime esclarecido, porque efetivamente a maior percepção que existe é que está vinculado a questões políticas. É um crime vinculado a questões políticas e para nós retirarmos este pensamento é preciso que haja um esclarecimento, de tal modo que o nosso apelo vai mesmo para as autoridades, que é preciso encontrar uma forma de trabalhar afincadamente para o esclarecimento deste crime que envolve esses dois nossos preciosos irmãos que deram um contributo muito visível dentro da nossa sociedade. Vimos o chefe do Estado ontem a visitar a única vítima sobrevivente no Hospital Central e garantiu a ela frontalmente que, como chefe do Estado, tudo fará para o melhor esclarecimento do que efetivamente aconteceu e quem são as pessoas envolvidas. E eu costumo dizer, é preciso darmos voto de confiança. Nem sempre devemos maldizer e pensar mal das pessoas. E algumas vezes temos de dar o benefício da dúvida. E eu quero crer que o chefe do Estado falou do fundo do coração e que efetivamente, apesar de ter pouco tempo para o fim do seu governo, eu acredito que o chefe do Estado poderá fazer alguma coisa para poder marcar passos, porque o pepino torce-se de pequeno, ou de pequeno se torce o pepino. Então, neste momento, temos o crime acaba de acontecer, temos todas as condições para se fazer um trabalho no sentido de se esclarecer do que efetivamente daqui a 2, 3 anos, depois dos vestígios todos estarem perdidos. Também fiquei feliz a saber que quem fez a recolha daquele todo material que estava na cena do crime foi o Cernic. Isso mostra que há uma vontade de trabalhar. Quer dizer que já existe matéria para trabalho. Então eu penso que se as nossas instituições trabalharem com afinco, com muita responsabilidade e comprometimento, nós vamos ter pistas, porque não existe um crime perfeito. E é preciso entender que o mundo tecnológico hoje permite-nos que em todos os lugares onde nós estejamos haja possibilidade de ter até imagens. Hoje nós temos imagens de satélites, temos imagens de câmeras, temos aquela zona onde aconteceu aquele crime, é uma zona da elite, é uma zona de elite, que todos aqueles quarteirões têm ali parques de venda de automóvel, tem câmeras, temos ali os bancos, tem câmeras, temos todas as condições para efetivamente tecnológicas que possam nos fazer chegar ao esclarecimento do crime. Para quem entende sobre tecnologia, sabe que naquela zona, um crime praticado naquela zona, não há condições de nós não termos rastros. É possível, e se nós usarmos o gênio e usarmos aquilo que existe em termos de tecnologia, é possível termos rastros. Então eu espero que as autoridades carreguem, porque levem isto como um assunto sério, porque senão vai continuar a ser um daqueles crimes que não é esclarecido e que vai continuar a extremarmos a extremar as nossas posições dentro da sociedade. E nós não estamos numa altura que temos que continuar a gerir crises de âmbito político, porque isso nos atrasa mais e desarticula aquilo que são
as nossas intenções, as nossas vontades de juntos unirmos-nos, reconciliarmos-nos e podermos crescer. É só ver que depois de ter acontecido esse crime, todo mundo está a apontar ao Partido Frelimo. Diz que o Partido Frelimo é que mandou matar. Mas não existe substância concreta que demonstre que o Partido Frelimo mandou matar. Mas porque o partido que governa, estamos numa situação de crise política, eu tenho estado a dizer que é preciso termos, de alguma forma, também um pouco de atenção, porque num ambiente como esse, como o nosso, como estamos hoje em Moçambique, em que os nossos ânimos estão extremados, estão exaltados, é possível que alguém com algum tipo de interesse alheio possa usar desse espaço e lançar um rastilho para poder nos dividir mais e naquela velha teoria de dividir para reinar. Exato. Então, é possível que, efetivamente, qualquer um indivíduo que tenha um interesse alheio e que o seu interesse configure a nossa desunião para o alcance dos seus objetivos, possa usar do momento de tensão em que nós vivemos para lançar uma semente de desordem e nós continuarmos estacionários a discutirmos por coisas que em algum momento nem fazem sentido, para efetivamente ele continuar a fazer aquilo ou alcançar aquilo que são os seus verdadeiros objetivos. Exato. Samamata, ainda continuando no seu fio de pensamento, vamos explorar um pouco este lado acerca do assassinato bárbaro que aconteceu com essas duas figuras emblemáticas, essas figuras que foram transformadas aqui de mártires, de heróis, porque assim o povo entende. Percebe-se que, de uma ou de outra forma, estamos num momento eleitoral, ainda do processo eleitoral, não é? E acontece este ato e a maior parte das pessoas, ainda bem o disse aqui, que tem acusado o Partido Frelimo que tem a ver com a morte destas duas figuras. Tanto como os mesmos finados, os mesmos vinham, principalmente o Dr. Dias, ele vinha em suas lives, já anunciava que há uma tentativa aqui de assassinato e a tentativa contra a sua pessoa, e ele já deixava ficar algumas mensagens. Penso que aquele em gíria nós dissemos que estava a pressentir que a morte já estava a chegar. E em sua análise, como podes observar, ou qual é a sua opinião em relação a este atentado que aqui está a ser apontado como o principal ator, sendo o Partido Frelimo, que tenha mandado a matar estas duas pessoas? Como que olha para estes pronunciamentos que têm ocorrido na sociedade, nas redes sociais, assim como na opinião pública? Sim, eu dizia uma coisa, que o mais importante neste momento, primeiro, é celebrarmos a vida desses dois homens que efetivamente deram o seu maior contributo para a nossa sociedade. Mas também chamava a atenção que, efetivamente, dentro da nossa sociedade temos que estar atentos. Temos que estar atentos porque em sociedades como nossa, nós temos um país rico, com muitos recursos, nós temos tudo para dar certo. Então, é possível que existam interesses alheios. Os políticos, ou a política, é um espaço muito perigoso que não chega a uma lógica concreta. Quer dizer que para se alcançar o poder, tudo vale. Então, é possível que de alguma forma não seja esse o acusado, o Partido Frelimo, a promover essas mortes. Quer dizer, porque já existe um histórico em que sempre as pessoas apontaram ao partido, essa também vai ser mais uma vez apontada ao Partido Frelimo. Não porque as pessoas tenham provas concretas, provas materiais, que foi uma ordem que vem do Partido Frelimo, mas porque as pessoas associam o contexto político e depois ao Partido Frelimo. Daí que pode haver algum tipo de aproveitamento vindo de qualquer pessoa mal intencionada que queira efetivamente continuar a tornar a nossa sociedade, a multiplicar a discórdia dentro da nossa sociedade, ser ela posicionar-se, tomar uma decisão como esta, drástica, de forma arbitrária, mas porque quer alcançar objetivos que são adversos àquilo que são objetivos que nós como sociedade seguimos. De tal modo não podemos efetivamente olhar para o objeto ou para o fenômeno
de uma única direção. É preciso termos vários ângulos para analisar o mesmo objetivo. Pode ser que sim, haja esta ligação, o crime tenha ligação com questões políticas, sobretudo com os ciúmes de um adversário político envolvido nisto, mas também pode haver outras pessoas que não necessariamente são adversários políticos, mas que têm interesses dentro da nossa sociedade, que efetivamente podem entrar. E eu tenho até estado a dizer que, sabem, que também esse mesmo crime há todas as condições de ter sido algum agente econômico também a praticar esse mesmo crime. Por quê? Porque esse agente econômico, sentindo-se lesado porque o Ervino Dias, associado ao Venâncio Monhã, estava a convocar uma manifestação, é possível que ele entenda que se eu matar Ervino Dias, efetivamente desarticula a ideia da manifestação. Se calhar não teve uma racionalidade de pensar que posso radicalizar mais as pessoas. Então ser ele o mandante também de um crime para evitar que a segunda-feira as pessoas entrassem. Então há vários fenômenos que nós temos, há vários elementos que nós temos que ter em conta para analisar a morte desses dois. Que o país perdeu, sem sombra de dúvida, perdemos, estamos com dor, perdemos dois homens muito bons, homens que, como eu disse, que souberam interpretar as dinâmicas da sua sociedade, se envolveram para a construção, para a edificação de uma sociedade cada vez mais livre, democrática. Mas a nossa análise deste fenômeno não pode pura e simplesmente ser muito parcial, porque há muita parcialidade quando nós nos posicionamos com o pensamento de que há um determinado partido que decidiu ou decide pela morte das pessoas. Então estamos a ser parciais. Não estamos a dizer que se for a uma investigação profunda não possa se concluir isto, mas é preciso que tenhamos posições que não vão nos dividir mais como sociedade, é preciso que tenhamos posições que permitam que tenhamos vários ângulos, porque quando nós tomamos uma decisão muito parcial e focalizada num único ângulo, o que vai acontecer é que nós perdemos de vista outras variáveis que, se forem aprofundadas, podem também nos trazer a verdade material, porque o nosso objetivo não pode ser vincular aquele crime a um agente que provavelmente não fez. É buscar a verdade material deste crime que foi praticado, que é de onde todos nós odiamos. Se for a perceber, há pessoas também deste mesmo partido que estão assustadas, estão perplexas, estão muito abaladas até. Eu já conversei com várias pessoas dentro do Partido Frelimo, pessoas, figuras de alta, figuras sênior, que estão assustadas, estão aterrorizadas com o crime. E pessoas que, depois de saberem do assassinato do Dr. Ervino Dias, o nosso colega Dr. Guambe, perderam o chão, ficaram sem comer o dia todo até, porque ficaram aterrorizados com a forma macabra como aconteceu o crime. Então, todos esses fenômenos levam-nos a crer que é preciso, como sociedade, quando acontecem situações como aquelas, tenhamos também a sensibilidade de podermos olhar para várias variáveis e podermos efetivamente criar condições para que juntos, como uma sociedade, encontremos soluções ou para o devido esclarecimento. Claramente que gostei de ver uma reportagem recente do porta-voz do Cernic, quando faz referência que a Cernic ainda não tem dados, mas está a trabalhar no sentido de ter esclarecimento, diferentemente da posição que a Polícia de Proteção Pública já tinha dado na sua primeira conferência de imprensa, que atribuía o crime a uma questão passional. Então, pelo menos o Cernic veio a colocar alguma ordem na coisa, porque já havia um posicionamento público de revolta quando se diz que questões passionais estavam na origem. Quer dizer, ao olhar para o molde do crime, efetivamente, era difícil crermos que alguém, por questões passionais, pudesse arranjar duas armas, como a KM, e ainda disparar 25 tiros para um indivíduo por uma questão passional. Então, pelo menos, parece que já começa a ficar retirada esta questão da passional, mas vão ser estudadas, não foi descartada, mas foi temporariamente deixada de lado, e agora está-se a olhar para outras variáveis que são fundamentais para serem analisadas, para podermos efetivamente chegar, se concluir-se que são questões políticas e vinculado a uma organização ou a uma pessoa ou qualquer coisa,
não teremos receio de também virmos a este painel e dizermos e confirmarmos que temos dados que confirmam que a organização X ou a pessoa X está vinculada a esse crime e assumirmos publicamente, porque nós estamos num processo de construção de uma nação, de um Estado e questões como essas, em qualquer coisa de ciúme, de luta pelo poder, de crimes como esses, são possíveis de acontecer quando se trata de questões que envolvem a política, porque a política é o poder, o Maquiavel já disse, já falou sobre isto. Quem quer entender a dinâmica da política, procure a obra O Príncipe de Maquiavel, vai perceber que na política existe aquilo que se chama de maquiavelismo, né? Que é tudo fazer para alcançar o poder sem medir esforços. Então, é possível, mas não podemos pegar um único ângulo para analisar esse fenômeno. Exato. Obrigado, Samamat. Eu vou consigo, Dr. Mulungu. Acontece que, olhando para um outro ângulo, também há outras teorias de conspiração, podendo ou não ser verdade, que estão a ser levantadas por aí. A questão do áudio que viralizou nas redes sociais, que está ligado intimamente à morte e assassinato destes dois grandes homens, o Dr. Paulo Guambe e o Dr. Elvinos, que no áudio fazia referência que não tinha nada a ver com questões que estariam ligadas ao Partido Frelimo, mas sim seriam questões internas que aqui foram levantadas. E podemos também entender que esta morte decorreu depois de uma convocação de uma manifestação pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Este convocou para a segunda-feira, acho, dia 21, esta manifestação, e estas pessoas que levantam essas teorias diziam que não haveria dados suficientes para, ou melhor, a questão da manifestação já estava a ir até abaixo, mas sim tinha aqui razões, buscava-se aqui razões para ainda se intensificar a questão da manifestação da segunda-feira, dado que a questão da morte destes dois grandes homens acabou ainda fomentando mais a fúria popular para se revoltar. Há uma possibilidade, no seu entender, de isto ser mesmo um ato interno, pelo que fazia menção no próprio áudio, a questão de valores que tinham a ver com valores monetários que estavam envolvidos, tanto como outros aspectos, ou assim, interesses do Ocidente para com aquilo que é o país. Há a possibilidade disto acontecer, de ser algo interno. Aliás, fazendo menção também, dentro desta teoria que está a ser levantada, a questão da ausência do próprio Venâncio Mondlane no velório destes homens. Levantou-se, viu-se que o Venâncio Mondlane não se fez presente no velório tanto de Elvino Dias, que era seu braço direito, assim que podemos dizer, e também do mandatário do Podemos. Bem, eu acho que pode-se levantar muitas hipóteses acerca da morte do Dr. Elvino Dias e também do Dr. Paulo Guambe. Mas todas elas é apenas até aqui ou até então especulação. Não há aqui alguém que tenha de facto uma base bem estruturada com elementos que possam de facto alimentar uma ideia conclusiva quanto a esta trágica morte destas duas figuras. Pode de facto ter sido, como se fala no áudio, uma rixa interna, mas também pode ser interesses de algumas figuras internas. É de recordar que se o Podemos passa para a Assembleia da República como segundo partido mais votado, o Dr. Paulo Guambe passava para deputado. Exato. Então pode existir aqui um seu suplente com interesse também de poder ser o deputado. Então aqui podemos levantar várias hipóteses. O próprio Dr. Elvino Dias
como advogados lidam muitas das vezes com alguns processos que, como se diz na praça, quentes. Então, quando você tem um processo quente nas mãos, é preciso saber lidar com este processo. Então, pode ter sido algo encomendado por alguém que não gostou exatamente ou que tinha interesse sobre um determinado processo e que estava sendo tramitado pelo Dr. Elvino Dias. E conhecendo a forma como o Dr. Elvino Dias lidava com os processos, a pessoa já perspectivava a ideia de que o Dr. Elvino Dias, se calhar, podia pautar exatamente pelo caminho da justiça, o caminho de esclarecer a coisa ela como é e não tendenciada àquilo que são os desejos do tal cliente. Mas também pode ser uma forma de criar uma espécie de martírios para esta luta toda que estamos a perceber aqui na cena política a nível nacional, como forma de criar mais uma espécie de raiva à juventude e também à população no geral aqui em Moçambique, para que de facto haja um engajamento sem questionamentos a esta luta. Mas também pode ser forças do partido no poder que de facto decidiram que a figura do Elvino Dias atentava contra aquilo que são os seus interesses políticos e para garantir esta manutenção do poder podia-se de facto apagar esta figura. Então eu acho que aqui há muitas hipóteses que podem ser levantadas, mas todas elas no final do dia só são hipóteses. Agora, olhar isto de uma forma unívoca e dizer que o Partido Frelimo é que de facto terá perpetrado esta ação, eu acho que no mínimo é desonesto. Nós temos que ter mentes abertas. Uma sociedade se constrói com mentes abertas, mentes que têm a capacidade de ouvir e compreender as ideias para depois criar as suas próprias ideias e, de facto, dirigir-se a um determinado esclarecimento sobre essas ideias. Então, eu fico muito triste quando ouço pessoas a olharem isso de uma forma unívoca. Mas também podemos aqui também colocar os partidos da oposição, como a Renamo. Recordar que o Dr. Elvino Dias também passou da Renamo. Então podia haver ali um interesse dentro da própria Renamo e principalmente pelo descalabro que se assistiu por parte da Renamo dentro deste processo eleitoral que findou no dia 9 com o processo de votação e que até aqui estamos à espera de conhecer o possível vencedor. É verdade que depois dessas palavras alguém vai aparecer, vai fazer recortes de todas essas coisas que nós falamos, vai dizer que o Samamadi Nrulo ou o Mulungu disse que matou Elvino Dias foi o fulano. Não, estamos a levantar aqui hipóteses de quem poderá ou quem interessava de uma forma um pouco científica, acadêmica. Estas são hipóteses que podem ser levantadas em qualquer investigação numa academia. Mas há correntes que dizem que o Elvino foi o grande instrumentalizador de Venâncio Mondlane para sair da Renamo. Exato. Então, quer dizer que foi o autor moral da saída do Venâncio da Renamo. Não estamos a dizer que foi a Renamo. Não, estamos a trazer hipóteses, como está a dizer o colega Mulungu, que é preciso que a gente olhe para várias questões em torno disso. Há muita gente que tinha interesse. Aquela questão que eu fiz referência, que o nosso país é um país apetecível. E aquelas pessoas que querem... Há pessoas que querem negociar conosco na posição de fragilidade. E quem quer negociar conosco numa posição de fragilidade sabe o que tem que fazer, é deixar-nos em desunião, colocar a juventude contra o Estado, né? E enquanto o Estado não sossegar, porque há uma juventude insatisfeita nas ruas, que é a massa laboral, que ameaça, que é verdade, é a massa revolucionária, que pode mudar tudo daqui para aqui, porque a juventude decidida muda as coisas, daqui para aqui. É só ver todas essas paralisações que estão a acontecer e tal. Então, se existe alguém que olha para esse elemento como bastante, quer dizer, como um elemento que cria condições bastante para ele continuar a criar desordem, para colocar o nosso Estado de joelho, ele sempre vai continuar a explorar isso.
Hoje foram atrás de Elvino, foram atrás do nosso colega Paulo, e poderão também continuar a criar outros artifícios para nos desestabilizar, nos divertir com os conflitos, enquanto eles, a belo prazer, enfraquecem o nosso governo, os nossos governantes, e enfraquecem a nossa organização do Estado para poderem continuar a negociar conosco numa condição de fragilidade. Exato, por isso também queremos chamar a atenção a todos aqueles, aos telespectadores, aqueles nossos seguidores e a todos aqueles influenciadores digitais que é importante que não sejam tendenciosos em criar estes recortes dos nossos programas a fim de transmitir uma informação que aqui não foi dita. Estamos aqui, é aquilo que sempre temos dito, que o que nós falamos é nossa responsabilidade, mas o que vocês entendem é vossa responsabilidade. Continuando... Sim, queria trazer aqui a ideia, um exemplo claro. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Exato. Ela começa exatamente com um atentado. O atentado é perpetrado por indivíduos estrangeiros, aqueles indivíduos bósnios contra o Dom Francisco Fernandes. Então, depois daquele atentado, houve várias emissões de cartas no sentido de reconhecer-se ou ultimatos para que, de facto, houvesse uma espécie de arrependimento. Mas não houve porque, de facto, aquele país não conhecia a situação real daquele atentado. Então, começou assim a Primeira Guerra Mundial. É verdade que por detrás da Primeira Guerra Mundial, nas causas, há muita coisa que pode ser debatida, que aquele foi a cereja, sim, o rastilho, foi a cereja do bolo. Mas é para trazer este exemplo, que de facto, como dizia o Dr. Samamat, pode ter sido alguém que tem interesse em nos fragilizar como Estado. Nos fragilizar em que sentido? É que a dimensão do advogado Elvino Dias, sendo ele mandatário de Venâncio Mondlane, que é uma pessoa que ganhou muitos corações a nível nacional, tem uma popularidade inquestionável, há aqui uma percepção de que, se calhar, apagando este advogado que está ligado diretamente a esta figura, podia enfurecer mais a figura e esta figura ia se pronunciar no sentido de direcionar a população a um tipo de entendimento que é o entendimento de que isto está ligado diretamente ao governo do dia e há uma necessidade de se desestabilizar o governo do dia. Pode ser isso, não estamos a dizer que efetivamente seja isso, mas nós estamos aqui a levantar algumas hipóteses. Bem, mas aqui é preciso olharmos isso na vertente de que quando se tem um pronunciamento, como vimos, do chefe do Estado ainda ontem, ele apareceu, de facto, a dizer que também está sentido com esta morte e que também procura esclarecer. Eu acho que na pessoa do chefe do Estado, muitas das vezes, é um pouco aconselhável um chefe de família a fazer entender aos seus filhos que ele também desconhece, está chocado com um determinado tipo de acontecimento. Era preciso que ele trouxesse, se calhar, um discurso que sensibiliza, toca nos corações das famílias, das pessoas que perderam a vida naquele local. Não no sentido de que ele está também chocado com este ato que aconteceu exatamente na cidade capital, a poucos quilômetros da sua residência. Então, eu acho que o chefe do Estado ele podia ter aparecido com um discurso diferente. O próprio porta-voz do governo, o Dr. Filimão Soares, a quem tenho muita estima por ter o conhecido como docente no Instituto Superior de Relações Internacionais, eu acho que ele também tentou, de facto, justificar alguma coisa que ali percebe-se que ficou mal entendido, que é a questão de que o gás lacrimogéneo era direcionado aos manifestantes e não aos jornalistas. Bem, só nas próprias... Dr. Molongo, poderemos
passar este cenário para o próximo tema, porque vamos tratar de forma aprofundada. Ainda gostaríamos que mantesse um pouco no tema que estamos a falar sobre a morte desses dois e, sobretudo, a questão que está-se a levantar nos últimos dias, aliás, ainda hoje, desde o velório destes grandes homens, a ausência do Venâncio Mondlane nestes velórios. O que poderá ter acontecido, na sua opinião, ou o que isso pode trazer como ainda posso ir com a mesma pergunta para o Samomato, o que poderá talvez ter acontecido? Sim, desculpa, e há um fato que colocava o meu colega Mulungo sobre os áudios e as especulações que há. Exato. São especulações infundáveis. É aí onde nós temos que perceber que há uma tentativa de nos distrair. 2 polícias idôneos que tenham passado por um curso regular de formação de polícia não fariam um áudio como aquele e porem a circular. É aí onde nós temos que ter muita atenção, que há uma tentativa de distração de massas que vem de algum lugar, e é por aí que nós temos que começar a procurar o fio condutor que vai nos levar àquele crime. Exato. Quer dizer, são declarações desconectadas de indivíduos que definitivamente desprovidos de uma inteligência média, que vão fazendo só para nos distrair. Não há substâncias naquele áudio que nos levem claramente a entender que aquelas pessoas estão associadas e podem ser pessoas, mas que efetivamente pode ser um bom caminho para chegarmos ao crime, pode, mas que são aquelas pessoas envolvidas. Há uma técnica de distração. Eu não vejo nenhum tipo de conflito que possa efetivamente acontecer dentro e que interessaria dentro, por exemplo, ou do Venâncio, a morte do Elvino Dias. Era um ativo. Olha, para quem conhece Venâncio Mondlane, é possível ver aquele indivíduo que perdeu o chão com a perda do Elvino. Ele perdeu porque o Elvino era o seu cajado. Era aquele indivíduo que, na ausência dele para um determinado processo, não se sentia a ausência de Venâncio para mover qualquer processo enquanto estivesse lá Elvino Dias, porque ele fazia mais do que o necessário para que as coisas pudessem andar. Era um substituto perfeito do Venâncio Mondlane, pelo menos nas causas que os dois defendiam. Então, as pessoas tentaram vender aquela imagem, são pessoas que não conhecem muito bem a relação dos dois. Eu, como gosto de política, eu misturo-me com todos os políticos, vou para lá e procuro sempre estar informado. Sei que eles tinham uma boa relação e que definitivamente não havia. Agora, essa ausência, claro, o próprio Venâncio já justificou que ele sente-se ameaçado, sente que a sua vida está em risco. Agora, se isso é verdade ou não, o próprio Venâncio é que tem elementos bastantes para... Também dizias que nos últimos tempos o Elvino Dias apareceu publicamente, aliás, escreveu até na sua página a dizer que a minha vida está a ser ameaçada. Sim. Já tenho promessas de morte, me disseram que há um plano para o meu assassinato. E confirmou-se. Elvino não existe. Mas são mensagens que o Elvino publicou em setembro, em agosto, mesmo no mês de outubro. Elvino já fez vários áudios a dizer que estou em perigo de vida, Então, e confirmou-se. E agora? E sempre o Elvino diz, estou eu em perigo de vida, está em perigo de vida o engenheiro Venâncio Mondlane. Então, se hoje temos um Venâncio Mondlane ausente desse velório, também tem que haver uma razoabilidade das pessoas, é entender que ninguém entrega a sua vida de qualquer maneira. Depois de ter havido uma confirmação da morte de alguém, e você sabe que eu estou nessa lista, não é possível você continuar a andar publicamente como se fosse ferro. Não é ferro, é ser humano. E a vida não volta, uma vez tirada ou retirada, não regressa. Hoje perdemos o Elvino, perdemos-o para sempre. O Elvino. Então, o Venâncio, é normal do ser humano saber que a minha vida está ameaçada, mas também não podemos negar, a política é um jogo. Sim. Onde tudo vale, é onde a estratégia de vitimização também vale e outras formas. E eu não critico porque
o Venâncio quer alcançar o poder e está no direito de usar de todos os artifícios que tem para buscar mais solidariedade das pessoas, Sim. continuar a expandir a sua influência, continuar a fortificar o seu poder. É o momento dele. Então, se qualquer um de nós também encontrar uma forma de fazer um jogo político que garanta que ele seja uma pessoa relevante dentro do nosso contexto, também pode fazer, se o teu interesse é crescer politicamente. Exato, muito obrigado. Penso que... Sim, só para acrescentar isso. Olha, o Dr. Elvino Dias era, de facto, a alma gêmea política do Venâncio Mondlane. Tendo este trágico acontecimento, o Venâncio Mondlane não ia se sentir seguro nem onde ele está. Ele fez a última live e disse que estava em parte incerta. Até nesta parte incerta ele não se sente seguro. É verdade que ele até apareceu na manifestação da segunda-feira, deu uma pequena entrevista, mas se teve a atenção de acompanhar até o discurso do próprio engenheiro Venâncio Mondlane, ele sofreu uma pequena alteração. Ele já não fala com muita segurança, como antes. Antes, o engenheiro falava com muita segurança, transmitia a sua eloquência, aquela forma dele que nós todos conhecemos. Reverendo. Exato. Mas nessas últimas aparições, nós percebemos que há aqui um desfoque daquilo que é a sua capacidade de se impor até nos discursos, e isto, de facto, demonstra que aquilo lhe chocou muito. Não é só o Dr. Elvino Dias que foi ali, é também o Paulo Gwambe. Ele, se calhar, já tinha desenvolvido uma certa proximidade com o próprio Dr. Paulo Gwambe. O Dr. Paulo Gwambe, nós que acompanhamos a ele aqui muito próximo nos debates, percebíamos o quão ele era defensor exímio daquilo que era os ideais do Venâncio Mondlane. Então, não há como esta figura ter possibilidade de participar tanto do funeral do Elvino Dias e tanto também do funeral do Paulo Gwambe. É compreensível neste momento. Não há espaço. É por isso que as pessoas estiveram lá em massa. Eu acompanhei o velório e o funeral também do Elvino Dias. As pessoas não sentiam a ausência do engenheiro Venâncio Mondlane, porque ele estava lá presente, estava naquelas pessoas que estavam lá naquele momento. Em cada uma daquelas pessoas se sentia um Venâncio Mondlane naquele momento a lhe representar naquele contexto ali. Então, é preciso compreender que as pessoas, como dizia o Dr. Samamat, elas não são de ferro. O Dr. Elvino foi para sempre. O que ficou é o seu legado. É isto tudo que nós estamos a falar aqui. Era aquele advogado que estava em prontidão para defender a tudo e a todos, desde que a sua causa fosse uma causa justa. Exato, muito obrigado, Mulungu, muito obrigado, Samamat. Estivemos aqui a falar a questão do assassinato bárbaro e macabro que aconteceu no dia 18, envolvendo duas figuras emblemáticas, que é o Paulo Gwambe e o Elvino Dias. Assim como sempre nós sabemos que a vida é um período entre o nascimento e a morte. Ela é tão forte e capaz de mudar o mundo, mas também tão frágil e capaz de terminar em um segundo. E este foi o momento de vida destes dois grandes homens que contribuíram para o nosso país e para o mundo. Portanto, tivemos várias reações por parte da comunidade internacional e assim como da comunidade nacional. E também nos revemos destes atos que foram atos extremamente violentos. Portanto, vamos passar para a segunda fase do nosso debate e vamos ainda neste contexto de tensão político que o país vive e convocada para hoje e amanhã a questão da greve nacional pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Antes dizia-se que
não havia legitimidade ou legalidade para se convocar aqui a questão da greve, a questão da contestação, ou seja, manifestação por conta dos resultados eleitorais, e hoje foram divulgados os resultados eleitorais por parte dos órgãos competentes, que é o CNE, este que veio a divulgar os resultados ainda em momentos de tensão como este. Começando consigo mesmo, Molonco, como que olha para estes resultados eleitorais que foram publicados, pelo que não difere tanto do que já vinha sendo divulgado de forma parcial em alguns pontos, já que todos sabíamos, e o que se espera desses resultados, e que também a validação dos mesmos cabe ao Conselho Constitucional, olhando para estes resultados, olhando para o futuro do país. Qual é a sua opinião em relação a este ato? Bem, eu acho que em Moçambique há uma necessidade de se refletir em torno dos nossos processos ou do nosso processo democrático. A nossa democracia, ela é filha da terceira onda democrática que, de facto, depois da queda do Muro de Berlim ou do fim da Guerra Fria, nós adotamos. É verdade que, em termos contextuais, a nível nacional, nós temos a percepção de que a democracia, ela é resultado daquilo que é a Guerra dos 16 anos. É por isso que intitula-se Renamo como sendo o pai da democracia. Mas no meio disso tudo tem aqui uma verdade contextual internacional, ou seja, o ambiente internacional também conspirou para que nós fôssemos Estados democráticos. Vários Estados, depois da queda do Muro de Berlim, não havia mais força por parte da União Soviética em continuar a suportar aquilo que era a sua ideologia a nível internacional. Então, a democracia, tanto que está escrito no livro de Francis Fukuyama, Samuel Huntington. Samuel Huntington é o choque das civilizações. Não, mas discute Francis também, Fukuyama discute também a questão da terceira onda de democratização. Exatamente. Foi, aliás, a obra célebre que discute muito as ondas da democratização é mesmo de Samuel Huntington. Sim, o Francis Fukuyama é o fim da história, e o último homem. Exatamente. Escreveu o fim da história e o último homem, ou seja, ele dava aqui pontos que nos levavam à ideia de que a democracia teria triunfado, o capitalismo de facto teria também triunfado e que não haveria espaço para um outro sistema político a nível internacional para poder influenciar. Então, o que acontece neste contexto todo é que nós sempre, desde a adoção da democracia a nível nacional, sempre estivemos em tensões. Porque não houve de facto uma conscientização por parte da comunidade internacional a todas as figuras a nível nacional sobre a ideia democrática. Porque nós todos fomos induzidos à ideia de que a democracia, ela tinha que ser uma vontade daquele grupo que tem uma certa expressão. Esquecemos-nos daquelas pessoas que não têm expressão política, não têm capacidade argumentativa, mas têm capacidade de voto, que é o mais importante. Então, isto começou a abrir espaço aqui para termos estas tensões. Então, o que isto resultou? Isto resultou em sempre que houvesse estas eleições, o seu fim sempre conhece aqui uma contestação. Uma contestação por quê? Que deriva sempre das percepções. E estas percepções é porque aquele grupo que tem a percepção de que o voto ele deriva exatamente das massas que me seguem ou das massas que continuam me suportando, acha que de facto ganhou as eleições. Mas para o nosso contexto a nível nacional, conhecendo o Moçambique real, o voto ele não pode ser medido assim. O voto tem que ser medido com aqueles números que são reais, contados nos boletins de voto. Então, é este panorama democrático que nós fomos vendidos. Mas também aqui perceber que houve erros por parte dos Estados ocidentais no processo de democratização, principalmente dos Estados africanos, a nível da África subsaariana. Porque
o seu modus operandi abria um espaço para que os governos percebessem que a democracia é um instrumento que é usado para implantar figuras que estejam intimamente ligados àquilo que são os interesses ocidentais. Daí que os governos a nível de África, e principalmente o nosso governo, é a percepção que eu tenho, começou a se fechar de facto para aquilo que era o democraticamente correto, porque temia que as forças estrangeiras retornassem ao nosso solo pátrio por via democrática. Então, há aqui um mal-entendido entre quem trouxe a democracia e quem recebeu este pacote. A pessoa que recebeu o presente não conseguiu, de facto, interpretá-lo devidamente e a pessoa que trouxe o presente não conseguiu explicar o conteúdo de forma cabal. É por isso que temos hoje na praça uma certa intolerância que chega a incomodar, de facto, todo aquele que tem opinião contrária neste momento. Há perseguição, o partido no poder, os seus simpatizantes não podem se expressar. Hoje, por exemplo, temos divulgação de votos, não podem sair à rua e festejar esta vitória, por mais que ela seja uma vitória que é muito contestada. Devíamos abrir um espaço para que eles festejassem. Depois ia-se seguir o protocolo, que é a submissão dos processos nas entidades que lidam com estes processos para poder reivindicar os resultados. Mas o que nós estamos a transformar o nosso Estado é um espaço onde há intolerância política, mas também por causa dos resultados que nós obtivemos desde o fim da luta de libertação nacional, que é viver na base de heróis. Ou seja, hoje em dia, nós estamos num processo de busca de novos heróis, porque os antigos heróis, eles já trouxeram a independência, trouxeram a democracia, e nós estamos à procura do novo herói que vai matar a nossa fome, vai nos tirar da desgraça, vai acabar com os sequestros, vai trazer segurança. Então, o povo moçambicano não está à procura de processos democráticos claros, está à procura de novos heróis que tenham a capacidade de responder àquilo que são os seus anseios. Mas eu acho que é a última verdade, porque devíamos sentar todos e debatermos a funcionalidade das nossas instituições, principalmente aquelas que lidam com processos eleitorais, para que não tivessem aqui uma interpretação de lei leviana, tivesse uma interpretação de lei escrupulosa, aquela lei que é implacável. Quando se diz que houve, de facto, no distrito X uma fraude, encontrou-se alguém a preencher as urnas com boletins de voto, anulava-se o processo naquela região. E, caso somado esses processos todos em todos os distritos, e houvesse aqui a percepção de que, de facto, podia ser o país inteiro a repetir o processo, que assim o fizesse. Mas o que estamos a perceber é que as nossas instituições, elas têm a capacidade de interpretar a lei de uma forma leviana, ou seja, ignoram esses sinais, essas fraudes que vão acontecendo. Isto, no final do dia, não é abonatório para todos nós. Isto cria estes cenários que nós estamos a viver. Hoje temos uma greve a nível nacional, ninguém se veja à rua, as empresas não foram abertas, a economia está a perder. Por quê? Porque não queremos, de facto, assumir que as leis devem ser aplicadas de uma forma categórica, como elas fazem menção nos seus artigos. Exato, muito obrigado. Samamate, em jeito no seu olhar sobre os resultados eleitorais, uma vez que estes já estavam a ser contestados antes mesmo da sua publicação por órgãos competentes. Os nossos resultados, a forma como são concebidos os nossos resultados, é fruto da fragilidade, da precariedade das nossas instituições. Quer dizer que há um conjunto de moçambicanos que saem de casa, submetem as suas candidaturas a um órgão de soberania, que é a Assembleia da República, para se tornarem gestores de um processo eleitoral. E esse conjunto de moçambicanos
assumem são confiados essa responsabilidade. E, infelizmente, mostram, de alguma forma, algum tipo de alienação, porque eu não chamo de incapacidade. Aqueles senhores que estão na CNE não são pessoas incapazes, não são pessoas com um conhecimento muito abaixo daquilo que é necessário para gerir a Comissão Nacional de Eleições. Muitos daqueles cidadãos que estão ali são nossos professores das universidades. São pessoas que já contribuíram significativamente, de uma forma até excelente, em outras áreas. Por isso, tiveram mérito de estar naquele órgão. Não foram ali porque são os mais frágeis. Não. Foram ali porque foram os mais bem habilitados e competentes dentro daqueles que se propuseram a ir para aquela instituição. Igualmente os que estão no STAI. Mas qual é a falha? Nós temos um sistema de árbitro-jogador, em que os partidos políticos, ao mesmo tempo, são competidores e, ao mesmo tempo, são gestores do processo eleitoral. E isso, qual é o preço que pagamos? É que aqueles mesmos membros dos partidos políticos que são competidores e são árbitros a nível da CNE, são esses mesmos que vão para a África do Sul mandar produzir os cadernos de boletim de voto. E esses membros do partido político sabem que para eu me manter neste lugar, é preciso que o meu partido tenha maioria. Porque se o meu partido tiver minoria, na hora da dança das cadeiras, a minha cadeira pode cair. Porque estou aqui por representação partidária, em função da proporcionalidade dos votos. Então, o que eu tenho que fazer? Nós somos 5, viemos da Frelimo. Sabemos que se a Frelimo reduzir o número de votos, ou o número de assentos na Assembleia da República, um de nós ou 2 de nós tem que cair fora. Está a saber? Tem que cair fora um de nós, tem que cair fora. Ou 2 de nós temos que cair fora. Volto para casa, como povo, tenho que começar a procura de outra profissão. Somos 4 da RENAM. Sabemos que nós, os 4 da RENAM, se a RENAM perder a proporcionalidade que tem, o número de votos, de assentos que tem, 1 ou 2 de nós tem que cair fora. Então, a competição começa ali. Como roubar mais votos ou como conseguir manter o meu lugar. E o meu lugar, a condição sine qua non para a manutenção do meu lugar é o meu partido ter números iguais ou a mais. Então é aí que eu, como indivíduo, já começo a lutar para a minha própria sobrevivência. A minha família, o status quo que eu já conquistei, como manter este status quo. Então, eu quando for produzir o cadernos eleitorais, vou produzir um para mim e um para o Estado que eu represento. Um para mim, vou usar dos meus mecanismos para fazer chegar. Então, se os partidos não tivessem acesso à produção dos cadernos eleitorais, provavelmente teria minimizado. Mas são eles que saem. Um da RENAM, um da Frelimo, um do MDM, mais um da Sociedade Civil, vão para lá. Os partidos vão na maioria. Produzem os cadernos eleitorais, multiplicam, produzem também atas. Por quê? Porque os modelos, lá na fábrica onde são concebidos aqueles modelos, eles estão lá a se produzir os modelos dos boletins de voto, das atas, dos editais. Então, eles estão lá presentemente. São os patrões que vão para lá. Aquele senhor que está lá a produzir o patrão dele, que vem apresentar toda aquela documentação, vem interagir com ele, é um indivíduo que vem sim da Comissão Nacional de Eleições, mas pertence a um partido. Então, esse indivíduo quer dizer que o partido que vai ser escrutinado tem acesso àquele indivíduo, como é que se chama? Que vai produzir... Peço desculpa. Que vai produzir o boletim de voto, ele tem acesso, senta com ele ali na cadeira, diz já, isso, tira isso, coloca isso. Quer dizer, ele tem acesso ao designer gráfico. Ao designer gráfico, que vai desenhar o boletim de voto, que vai desenhar a ata, que vai... Então, como é que não vai se sentir tentado? Tem mandar imprimir um caderno para ele também ter em casa, de prevenção. E começa
o problema. Exato. 2, a configuração dessas instituições, a alienação que eles têm em relação aos seus partidos, a pressão que eles recebem dos seus partidos para a vitória. Porque eu, como indivíduo, como partido, eu coloco-te lá como membro da Comissão Nacional de Eleições, é porque eu te confio, tenho confiança. E eu te digo, estou a colocar-te ali, mas a manutenção do meu poder depende de você que está lá. Porque você que está lá, onde arbitrar o jogo e a decidir sobre os processos de manutenção do meu poder. Então, eu penso que esses resultados que nós estamos a ver agora são fruto daquilo que é a configuração das nossas instituições, da fragilidade que nós criamos propositada, da fragilidade propositada que gera precariedade dessas mesmas instituições. Quando nós decidirmos reformar essas instituições, procurarmos criar órgãos credíveis, construir órgãos credíveis para os nossos processos eleitorais, nós teremos ultrapassado a situação dos boletins de voto que circulam nas mãos das pessoas, teremos ultrapassado a questão dos editais e atas em abundância que andam nas casas, que são esses que permitem a invenção de novas atas, atas e editais, que depois teremos ultrapassado várias coisas. Tudo isso depende de nós. Nesse momento, de quem nós vamos questionar? De quem é a culpa? A culpa é dos moçambicanos. A culpa é dos moçambicanos por quê? Porque quem alterou a ata, se é assim que, quer dizer, vários partidos falam isso, quem alterou a ata, muitas das vezes, se nós formos a fundo, é um moçambicano que nem é membro da Frelimo, nem é membro da Renam. Mas deixou-se alienar, deixou-se sei lá, subornar, corromper e inventou uma ata. Vimos aqui várias atas assinadas pelo mesmo punho. Então quer dizer que há um indivíduo que de forma consciente tomou a decisão e fez aquilo. Então o problema neste momento é dos moçambicanos. Nós moçambicanos estamos com um dilema ético muito sério, né? E que temos que ultrapassar isso, temos que amadurecer. Temos que nos transformar, temos que nos reinventar para sairmos disso. Em vez de só discutirmos, não, roubo de voto, é preciso entender que a configuração atual da Comissão Nacional de Eleições, dos estais, é uma configuração que vem de um acordo partidário. 2 partidos sentaram, entenderam, e até a sociedade civil e o povo de forma geral, quando exigiu presença, pura e simplesmente foi escorraçada. O povo foi escorraçado, a sociedade foi escorraçada. Este é um assunto político que cabe aos 2 partidos. Então os partidos sentaram, 2 partidos sentaram, elaboraram, eles pensavam que estavam a fazer a coisa certa. Mas hoje, quando é hora de chorar, veio chorar para quê? Para o povo. Então, eu penso que é um problema dos moçambicanos. Nós, moçambicanos, somos culpados de tudo o que está a acontecer. Agora, que é possível mudar, é possível mudar. Nós entendendo que esse modelo já não nos serve, nós temos condições de agora, com a nova legislatura que se vai abrir, independentemente de como é que vai terminar, porque ainda não sabemos como é que a história eleitoral esta vez vai terminar, qual será o desfecho. Mas independentemente de como ser o desfecho, nós voltamos a receber o bastão de volta para podermos reabrir esses processos todos a partir da revisão da lei dos partidos políticos. Por quê? Porque há muitos partidos irrelevantes, inexistentes, que só burlam o Estado. Temos que discutir esse assunto. Como é que nós acabamos com esses partidos que só burlam o Estado? Exato. E como é que nós, efetivamente, acabamos com esse problema de roubo de voto, que sempre se diz, roubo de voto, alteração de editais, a viciação de resultados. Como é que nós acabamos? Que tipo de indivíduos nós queremos levar para a Comissão Nacional de Eleições? Porque eu não concordo, mais uma vez, com a ideia que tem estado a ser sempre vendida aqui publicamente, que em Moçambique todos nós estamos alinhados. É mentira. Há moçambicanos isentos no verdadeiro sentido, que não piscam nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Eles têm a sua mentalidade, têm a sua ética, são capazes de assumir responsabilidade de uma forma independente e com isenção e decidir sobre os processos eleitorais de uma forma imparcial. Temos essas pessoas, o que temos que fazer
é melhorar as condições de escrutinação desses cidadãos. Quer dizer, a forma como esses cidadãos são escolhidos para chegar lá é que vai determinar que tenhamos exatamente a lesura dos resultados. Exato, muito obrigado. Já vamos ao final do nosso programa. Moluco, últimas considerações? Bem, eu, em jeito de últimas considerações, queria parabenizar o Dr. João Barros por ter sido nomeado reitor da Universidade João Quixissano e também ao Dr. Paulo Ash por ter sido nomeado também pelo despacho presidencial a vice-reitor também da Universidade João Quixissano. Eu acho que foi merecido. Eu conheço o Dr. Paulo Ash e conheço também o Dr. João Barros. São figuras que de facto têm uma bagagem acadêmica invejável e têm mostrado que de facto são capazes de contribuir com essas suas trajetórias, com as experiências que colheram, são capazes de contribuir para o desenvolvimento do nosso sistema de ensino superior a nível do nosso país. Estão de parabéns e eu acho que foi uma escolha assertiva por parte do Presidente da República. Exato, muito obrigado. Samamate, últimas considerações? Não, associar-me ao colega Molongo, é preciso a gente parabenizar pessoas que já mostraram mérito para poder ocupar certos cargos. Eu penso que são duas figuras que a nossa sociedade, pelo menos a comunidade acadêmica, as conhece e as conhece pelos bons motivos. Competência. São pessoas competentes para o que vão fazer. Agora, é verdade que podemos trazer outras discussões. Se queremos que a academia continue a ser decidida pela política, ou a academia tem que se libertar da política, porque a academia é lugar de liberdade, onde as pessoas aprendem a ser livres, aprendem a produzir cientificamente, a desafiar paradigmas. Então, eu acredito que esta deve ser uma das questões que temos que debater no próximo ciclo de governação, no sentido de desmamentarmos esse setor muito importante para qualquer sociedade do mundo. A academia não pode, o reitor não pode continuar a ser nomeado pelo chefe do Estado. Isto não é uma questão de ódio com relação ao chefe do Estado, é uma questão mesmo de lógica científica, que é preciso darmos independência a esses setores para que os acadêmicos, a UEM já começou a ensaiar, os diretores das faculdades são eleitas num escrutínio em que os estudantes participam, os docentes participam, os funcionários participam para a escolha do diretor de faculdade, depois os 3 nomes vão... Quer dizer, é um ensaio que pode também tornar-se efetivo, passar-se a considerar o voto válido aquele que sai das urnas. Isso é bom porque as pessoas convivem com esses indivíduos, conhecem a sua competência, as pessoas vêm comprometer-se diretamente para a comunidade acadêmica e vão cumprir porque vão ser exigidos de forma direta também. Agora, se nós elegemos 3 nomes, depois mandamos para o reitor vai ver dos 3 nomes, vai dizer até que dos 3 nomes eu gostei deste aqui. Quer dizer, aquele menos escolhido pela comunidade, como é que nós vamos cobrar a responsabilidade? Se aquele que nós endossamos, que teve maior escrutínio e melhor escrutínio, não é este que veio. Então fica complicado. Depois, quando é o reitor, são 3 nomes que são apresentados ao Presidente da República, e o Presidente da República, dentre os 3 nomes, escolhe um. Quer dizer, continua na mesma lógica, não há sentido de responsabilização, porque, efetivamente, nós até podemos ter dito, esses aqui, os 3, cada um deles merece, mas perde-se aqui o sentido de responsabilização, porque ele pode, quer dizer, o menos habilitado, porque existe uma imposição de norma, nós mandamos lá 3, porque queremos completar a lista dos 3, mas na verdade nós naquele grupo queremos um porque sabemos que aquele é competente, mas infelizmente não é esse que vai a ser escolhido por vários outros motivos. Então é preciso nós passarmos, a democracia é isso, é dar espaço também que a academia decida, e essa academia não é um espaço que depois vai te atrapalhar politicamente assim. Não, é preciso nós passarmos a considerar essas variáveis, porque são essas variáveis também que vão dinamizar a nossa vida em sociedade. A todos os jovens moçambicanos, olha, eu ontem esteve num canal de televisão onde fiz algumas declarações, onde eu disse aos jovens que é preciso
fazermos aqui a questão do custo de oportunidade. A manifestação tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas também o trabalho, a abertura das instituições, a normalidade tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Cada um vai pesar de que lado há vantagens, mas no final do ano, como nós estamos agora, onde estamos a fechar as aulas, onde temos que pagar todas as dívidas de propinas que temos que pagar matrícula, temos que pagar taxa de exame, temos que pagar... Há muitos custos acrescidos que os nossos pais, que nós como jovens temos, que isso depende de trabalho para ganhar dinheiro. E quando nós efetivamente continuarmos a puxar a manifestação, nós podemos de alguma forma paralisar o país e termos menos capacidade para arcar com todos esses custos que podem nos pesar hoje e para o futuro. Porque se tu não consegues este ano fechares uma classe, isto quer dizer, porque efetivamente há uma manifestação que paralisou tudo e ficaste sem capacidade de culminar essa classe, então efetivamente isso pode afetar-te hoje e ter consequências, mas não quer dizer que a manifestação não é legal. É legal. Eu o que fui até defensor da ideia de haver-se uma convocação de uma manifestação, mas que não seja uma manifestação geral, que diz que haja que leva consigo uma coercividade de todos termos que participar de forma coerciva, porque é possível continuar a demonstrarmos o nosso descontentamento com a governação, com outras formas de tratamento dentro da nossa sociedade, sem paralisar na totalidade do país, porque temos pessoas doentes que precisam de fazer uma consulta e muitas dessas pessoas são pessoas que têm uma consulta no hospital e essa consulta foi marcada em abril para ir em outubro no hospital. Ele esperou todos esses 5, 6, 7 longos meses para chegar aquele dia para ir ao hospital. Quando chega aquele dia, o hospital não está aberto porque há manifestação e ele, quando for a pedir uma remarcação, é para mais 5 meses. Vamos perder este irmão. Então, que houvesse um pouco de razoabilidade e encontrássemos uma forma de continuar com a manifestação, sim, porque há motivos para tal, em função de entendimento de cada um, mas que encontrássemos uma fórmula que não nos obrigasse de forma coerciva a todos pararmos as nossas vidas. Porque há um grupo de pessoas que concordam, porque essa coisa de manifestação é um direito, e um direito escolhe-se se quer se gozar ou não. É diferente do dever. O dever é para todos, temos que cumprir como um dever. Mas o direito, qualquer um escolhe. Isso não estou a inventar, está na lei, está na Constituição. O direito eu posso escolher gozar, posso escolher não gozar. Mas o dever, exato, todos nós temos que cumprir. Exato. Muito obrigado, Samamad. Muito obrigado, Mulongo. Também faço as suas palavras, as minhas, e as do Mulongo, as minhas, que o direito ele não pode ser imposto. Afinal de contas, que tem que haver um livre-arbítrio. E as manifestações, elas são constitucionais. E, aliás, caro telespectador, fazer-lhe lembrar que os fortes também entram em colapso, mas não fazem, aliás, a diferença é que não fazem tanto barulho, buscam lutar para superar os seus desafios. No entanto, caro telespectador, nós ficamos aqui com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora, 20 horas e 45 minutos. Ficamos por aqui, até a próxima.